Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar aqui nos trechos de uma análise política recente, sabe? Do Paulo Figueiredo Show, e o foco é um negócio que esquentou lá em Brasília. A Câmara aprovou em regime de urgência a tramitação de um projeto de lei de anistia. Esse material que a gente está olhando, ele cobre bastante coisa. A votação em si, claro, mas também as reações, né? O que se fala dos bastidores, o papel de algumas figuras políticas, uma suposta influência forte vindo de fora, dos Estados Unidos, e até umas projeções já para 2026. Nossa ideia aqui é tirar o suco disso, né? Discutir o que essa fonte específica está dizendo. Vamos nessa? Exato. O nosso foco vai ser entender como esse material enxerga essa aprovação da urgência, sabe? E o debate que está rolando sobre o tipo de anistia, se é ampla, se não é. E também essas alegações de pressão, né? Interna, externa, e como isso tudo se encaixa no quadro político que essa análise desenha. Beleza, o ponto de partida, então, é a votação lá na Câmara. Passou o pedido de urgência para o projeto de anistia. E a análise que a gente tem aqui destaca um placar bem expressivo, né? 311 a favor, 163 contra. Chama atenção esse número, né? Com certeza chama. E é importante a gente entender o que essa urgência significa na prática, né? Como a fonte explica, basicamente, permite que o projeto fure a fila. Ele não precisa passar por todas aquelas comissões temáticas, onde o debate poderia ser mais longo, mais detalhado, vai direto para o plenário, para a discussão e votação final. E a análise ressalta muito isso. 311 votos é um quórum forte, é o suficiente até para aprovar uma PEC, uma emenda constitucional. Por isso que a fonte classifica o resultado como acachapante, uma demonstração de força política ali naquele momento, né? Entendi. Uma leitura de força política mesmo. E quem seriam os articuladores por trás disso, segundo essa fonte que a gente está analisando? O material dá um crédito muito grande para o deputado Eduardo Bolsonaro. Diz que a atuação dele lá nos Estados Unidos foi decisiva para essa votação acontecer. A narrativa que a fonte constrói é essa. Coloca essa movimentação internacional como chave, sabe? Inclusive o material cita elogios que fizeram para ele lá na tribuna da Câmara. Cita um deputado, doutor Frederico, que teria dito algo como que aquele momento só foi possível porque conseguiram tirar a cabeça da boca do leão. Uma metáfora, né? Uma metáfora forte. Exato. Indicando essa pressão externa que, para essa fonte, foi mobilizada com sucesso. E sobre o comando da Câmara, o Arthur Lira, que a fonte chama de Mota. Qual o papel dele nisso tudo? A leitura que o material traz é que ele teria pautado a urgência meio que a contragosto. E mais, que depois dessa aprovação, o controle dele sobre o andamento do projeto diminuiria. Porque, bom, ele já pautou, né? Agora está na mão do plenário. E essa dinâmica interna da Câmara, a fonte contrasta com uma suposta pressão muito forte vindo de fora do Congresso. O material fala de alegações, né, de uma campanha intensa para barrar essa urgência, que teria partido de ministros do STF, citam nominalmente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e também do governo Lula. Chega a mencionar supostas ameaças diretas de Gilmar Mendes a deputados e também ofertas de dinheiro, né? 50 milhões por deputado do Centrão via emendas PIX, uma tentativa do governo Lula de virar voto, segundo a fonte, mas a análise ressalta, dessa vez, essas pressões e ofertas não teriam funcionado como antes. Nossa, é um cenário de muita tensão nos bastidores que estão descrevendo aí. E essa tensão toda leva a gente para outra figura que a análise aponta como chave agora, o relator. Foi designado o deputado Paulinho da Força. A escolha dele parece central, né? Com certeza. A partir daí, a discussão muda de foco. Não é mais só a tramitação, a urgência. Passa a ser o conteúdo. O que de fato vai estar escrito nessa anistia? E nesse ponto, a fonte que a gente está analisando tem uma posição assim muito clara, muito enfática. E qual seria essa posição? A defesa é pelo que chamam de anistia ampla, geral e irrestrita. Para essa visão, a anistia tem que cobrir tudo, todos os fatos ligados ao que o material descreve como perseguição política desde 2019.
Isso incluiria explicitamente mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados. Qualquer coisa diferente disso, uma anistia mais light, meia boca, como eles chamam, é rejeitada na hora. Entendi. Mas por que essa defesa tão veemente da anistia ampla? Qual o argumento? O argumento principal é duplo, sabe? Primeiro, que só uma anistia completa conseguiria pacificar o país, acabar com esse ciclo de conflitos políticos, judiciais, e segundo, que seria a única forma de responder àquela pressão externa que, como a gente viu, a fonte diz que é decisiva. Uma anistia parcial não resolveria nem a crise interna, nem a pressão de fora, na visão deles. Certo, mas essa é a visão da fonte. E o relator, o Paulinho da Força, ele pensa diferente? O material fala disso? Fala sim, e apresenta um contraponto baseado numa entrevista que ele deu e que o material repercute. Nessa entrevista, o Paulinho da Força fala em buscar um projeto meio termo, uma solução salomônica. E tem um ponto que chama muita atenção e que a fonte critica duramente. Ele menciona a necessidade de conversar com o STF para evitar problemas futuros com a lei. Ele até se refere aos ministros como pares, e a análise vê isso como um sinal de subordinação do legislativo ao judiciário, o que eles consideram errado, né? E sobre incluir o Bolsonaro nessa anistia meio termo? O relator falou alguma coisa? Na entrevista que a fonte cita, ele pareceu incerto. Disse que era algo a ser construído, que não sabia se o texto final dele vai salvar o Bolsonaro. E essa postura, para a fonte, é um sinal de que ele estaria mais por uma solução restrita, sabe? Longe daquela anistia ampla que a fonte defende. Mas e o partido do Bolsonaro, o PL? Qual seria a posição dele segundo essa análise? Tem espaço para essa negociação de meio termo? Olha, aqui o material é bem taxativo, afirma que a posição do PL não tem negociação, ou é anistia ampla, geral e restrita, ou não tem acordo. Ponto. E essa afirmação parece vir para rebater diretamente uma fala do Paulinho da Força na mesma entrevista, onde ele teria dito que essa discussão da anistia ampla já estava superada depois de uma reunião com líderes do PL. A fonte insiste, esse acordo por uma versão mais leve não existiu, o partido vai continuar pressionando pela anistia completa. Entendi. Então fica claro qual é o grande ponto de briga daqui para frente. O tamanho dessa anistia, né? O alcance dela. E, voltando um pouco na questão da pressão externa, como que o material liga isso de forma mais concreta aos eventos no Brasil? A ligação é direta mesmo. A narrativa é que foi a atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, buscando apoio, denunciando a situação aqui, que destravou a chance de votar a urgência. Sem essa pressão vinda de Washington, o argumento é que o tema nem teria chegado ao plenário da Câmara. E tem evidências concretas dessa pressão, segundo a fonte? O material foca bastante no que descreve como sanções americanas já acontecendo e os efeitos delas. O exemplo mais citado é o cancelamento do visto de entrada nos Estados Unidos do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Descrevem a reação pública dele, um semblante que a fonte interpreta como abatido quando ele comentou isso numa sessão do Supremo. E usam isso como prova de que essas medidas têm impacto real. Isso contrastaria com negativas que eles atribuem a outros, como o Gilmar Mendes, que teria minimizado o efeito de possíveis sanções. Além do visto, eles mencionam outras consequências práticas? Sim. Detalham que, sem o visto, o Barroso não poderia mais ir a eventos importantes nos Estados Unidos. Citam um seminário em Yale, que ele ia há anos, eventos na ONU, em Nova York, na Universidade de Stanford. O objetivo dessa descrição toda parece ser reforçar a ideia de que as sanções não são só simbólicas, sabe? Elas têm consequências práticas, afetam a rotina, o prestígio das pessoas atingidas. Entendi. E a perspectiva que a fonte apresenta é que essa pressão vai continuar. A análise sugere que sim, e que pode até aumentar. Chegam a falar da possibilidade dos Estados Unidos imporem tarifas sobre produtos brasileiros se a anistia ampla não sair. Para sustentar isso, citam falas de autoridades americanas. Um tal de Darren Berube, que é subsecretário de Diplomacia Pública, e o Christopher Landau, ex-embaixador e figura influente lá nos círculos conservadores.
Eles teriam dito publicamente que os Estados Unidos estão de olho no Brasil, especialmente no tratamento dado ao Jair Bolsonaro, e que as ações do Brasil teriam consequências. A fonte até usa uma sigla em inglês, FAFO, Fuck Around, Find Out. Para resumir a ideia, tipo, o Brasil mexeu com fogo e agora tá se queimando. É uma linguagem bem forte, né? Para expressar causa e efeito. Bem forte mesmo. Uma leitura que bota o fator externo como um motor principal dos acontecimentos aqui dentro. E como essa análise vê o quadro político geral no Brasil depois dessa vitória da urgência? Olha, a aprovação da urgência é vista como uma vitória importante contra o que a fonte chama de establishment ou sistema. Mas, ao mesmo tempo, tem um alerta bem claro. A guerra está longe de acabar. A fonte critica o pessimismo de alguns analistas que não acreditavam que a urgência passaria e incentiva a continuar a pressão popular e política pela anistia completa. Tem um chamado para não acreditar no que sairia na imprensa tradicional, que seriam narrativas plantadas para desmobilizar a base de apoio, sabe? E quanto ao funcionamento das instituições? Tem críticas nesse sentido também? Sim, e são críticas bem duras. O material aponta para o que vê como uma degradação institucional grave. Destacam 2 exemplos. Uma fala atribuída ao ministro Gilmar Mendes, dizendo que não aceitaria impeachment de ministros do STF. Isso é visto como uma afronta à separação de poderes. E o outro é aquilo que a gente já falou, a intenção do Paulinho da Força, dita na entrevista, de consultar o Supremo sobre o projeto de lei antes mesmo de finalizar. A fonte questiona por que o Legislativo iria voluntariamente buscar uma validação prévia do Judiciário para uma lei que ele mesmo está fazendo. Dá para perceber uma visão bem crítica desse equilíbrio entre os poderes, né? E olhando para o futuro, para as eleições de 2026, como essa história da anistia se liga com as projeções eleitorais que o material traz? A ligação é total. A análise cita uma pesquisa de intenção de voto recente, do Instituto Futura, que testou cenários para presidente em 2026. E um dado que eles destacam é que o Eduardo Bolsonaro apareceria competitivo. Ficaria à frente do Tarcísio de Freitas, governador de SP, e de outros governadores de direita em vários cenários testados. E a fonte ressalta, isso mesmo com ele fora do Brasil e, segundo eles, com cobertura negativa da mídia. E o Tarcísio, como ele fica nessa história? É visto como candidato a presidente? O material reafirma uma declaração que atribuem ao próprio Tarcísio, né? Onde ele teria dito que o plano para 2026 não é ser presidente, mas sim tentar a reeleição em São Paulo. Então, com base nisso tudo, a análise monta um argumento final. Se rolar uma anistia ampla, daquelas que permite o retorno total do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro para a política ativa aqui, isso mudaria completamente o cenário para 2026. Eles voltariam a ser protagonistas com força eleitoral e seria justamente por isso, conclui a fonte, que o tal regime, o STF, o governo atual, na linguagem deles, resistiriam tanto a essa anistia completa. A aprovação da urgência nessa visão foi só o começo. A briga de verdade pelo texto final da lei está só começando agora. Certo. Então, resumindo o que essa análise trouxe para a gente. Teve a aprovação da urgência da anistia na Câmara, que a fonte vê como uma vitória expressiva da oposição, muito por causa da pressão externa. Isso abre uma nova fase, e o grande embate agora, segundo o material, é sobre o tamanho dessa anistia. Vai ser ampla, geral e restrita, como a fonte defende e diz que o PL quer, ou vai ser um meio termo, uma solução salomônica, negociada com o Judiciário, como o relator Paulinho da Força sugeriu na entrevista. Exatamente. A gente viu também a importância enorme que essa perspectiva dá para a influência dos Estados Unidos, com sanções, tipo o visto do Barroso cancelado, e com declarações de autoridades de lá. Esse fator externo é tido como decisivo. E a gente observou como, para essa fonte, toda essa briga se conecta com as movimentações e projeções para a eleição presidencial de 2026, né? Com nomes como Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas sendo medidos e colocados nesse tabuleiro complicado. Diante disso tudo que o material expôs, fica aqui uma provocação para a gente pensar um pouco
baseado só no que a gente analisou hoje. Até que ponto essa pressão externa, seja por sanção, diplomacia, opinião pública internacional, consegue mesmo moldar as decisões aqui dentro, no legislativo de um país? Qual o peso real disso quando a gente compara com as forças políticas internas, os acordos de bastidores, a pressão dos grupos de interesse aqui e a própria opinião pública nacional? É uma questão fundamental, né? E sem resposta fácil, claro, o peso relativo desses fatores deve variar muito. Depende do país, do momento, do assunto, dos atores envolvidos, mas é, sem dúvida, uma reflexão muito pertinente que sai dessa análise que a gente fez hoje sobre esses desdobramentos da anistia no Brasil. Lembrando sempre a partir da ótica específica dessa fonte que a gente teve acesso. E com isso, a gente encerra a nossa conversa.